seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. A gente está começando hoje mais um quadro do Café com Raíza e eu estou muito feliz de estar recebendo aqui a Simone. A Simone eu tive o prazer de conhecer ano passado, né? Num estudo que a gente participa online do centro. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o que é de fato valioso, né? O que é essencial. Oi, Simone, tudo bem? Seja bem-vinda. Oi, Raíssa, bom dia. Primeiro eu quero te agradecer pelo convite de estar aqui com você. Para mim, esse momento é um momento único, né, de poder estar aqui com você, que é uma pessoa tão querida. Então, eu estou muito feliz de estar aqui e agradecer pelo convite, pelo carinho. E vamos lá. Eu que agradeço, é tudo muito recíproco, de verdade. Eu fiquei muito feliz quando você topou e eu tenho certeza que o que a gente conversar aqui hoje vai agregar bastante para quem estiver ouvindo. Simone, vamos lá. A gente vive hoje numa sociedade que valoriza muito mais o ter, né? Parece que as pessoas estão muito mais voltadas para o material, elas só vão ser felizes se elas tiverem coisas. É como se tivesse que conquistar para aí sim tá feliz. O olhar está sempre voltado para o material. Eu acho esse pensamento extremamente perigoso, porque pode jogar a gente para uma competitividade, para um individualismo. O que você pensa a respeito dessa valorização? É uma questão, Raíssa, assim, bastante complicada e uma situação triste, né, que a gente observa que acontece. Porque é, essa valorização das coisas, né, ela acaba trazendo, tem uma autora do serviço social, né, que ela traz essa questão da coisificação das pessoas, do humano, e da humanização das coisas. É como se a gente desse muito mais valor, né, às coisas do que aos seres humanos. Então, isso, para a gente, é uma grande perda, né? Essa valorização que a gente dá aos objetos e a coisificação que a gente acaba levando, né, em conta nas relações sociais, nas nossas relações é, íntimas, né, de amizade, isso acaba sendo muito ruim, porque isso vai fazer com que a pessoa, ela, de certa forma, se sinta substituível, né? E ninguém gosta de se sentir substituível. É muito ruim quando a gente percebe que talvez a gente não tenha valor, né? A E gente isso, se iguala às coisas, né? exatamente, exatamente, né? Então, isso é muito perigoso para a gente, porque nós somos seres humanos. A gente pensa, a gente reflete, né, a gente para poder refletir. Então, é muito ruim quando você percebe que as relações, né, elas estão cada vez mais superficiais, né? E muito por conta disso, eu estou muito mais preocupada, né? Como que eu vou conseguir ter as coisas do que como que eu vou me equilibrar para poder ter relações de qualidade, Sim. né? É, Então, acho que você falou tudo, que é o equilíbrio, né? Porque o problema, eu acredito que nem estejam nas coisas. É normal, a gente precisa de um lugar para morar, a gente vai ter roupa, a gente vai usar as coisas, mas é como a gente utiliza essas coisas, né? Encontrar o equilíbrio. sim, encontrar o equilíbrio e essa questão do valor, né? O que que realmente tem valor para mim? É um iPhone que é muito valoroso? Ou será que é eu poder, né, estar com pessoas que eu amo estar, né? Porque se eu tenho um iPhone, eu preciso pagar ele, né? Quanto tempo eu vou precisar estar longe das pessoas que eu amo, que fazem sentido na minha vida, para eu poder ter que trabalhar e pagar o iPhone, né? Então, Exatamente. quando a gente está falando dessa questão do valor, né? Dessa questão de valorizar mais as coisas, as pessoas, é isso, né? Quanto mais a gente tem, mais a gente se endivida, mais isso traz para a gente o afastamento daquilo que às vezes é de fato essencial para a gente. Exato. Simone, a gente também está num mundo onde os meios de comunicação, onde as grandes marcas, a mídia, o tempo todo está falando consumam, né? E não é um processo assim,
eles são bonzinhos, não, é muito consciente o que eles fazem para a gente ir lá consumir, e as pessoas ficam nesse ciclo sem fim, muitas vezes buscando preencher vazios, né, que de novo não vão ser preenchidos por coisas. Nesse sentido, você como psicólogo, eu acredito que pode falar muito melhor do que eu, como muitas vezes está escondendo ali uma ansiedade, uma vontade em pertencer, mas talvez pelos meios disfuncionais, né? Sim. Raíssa, assim, a gente, ao longo da nossa vida, né, a gente vai percebendo que tudo, tudo na vida tem o seu lado bom e tem o seu lado ruim, né? Tudo. A gente, para a gente poder buscar um equilíbrio, e quando eu estou trazendo um equilíbrio, né, quando eu falo na palavra equilíbrio, o que vem à minha mente não é um equilíbrio, por exemplo, de uma balança, né? Que eu coloco dois pesos, que eu coloco, né, um peso e outra medida e vai ficar aquela coisa equilibrada, estática, né? O equilíbrio que eu trago é um equilíbrio como se a gente estivesse andando de bicicleta. Para a gente poder andar de bicicleta, o que que a gente precisa fazer para a gente não cair da bicicleta? A gente precisa se movimentar, né? A gente precisa estar constantemente se movimentando. Uma outra visão também que vem, né, dessa questão do equilíbrio, por exemplo, é o equilibrista do circo. Quando ele está lá se equilibrando naquela corda, né? Ele está tentando se equilibrar. O esforço que ele está fazendo para poder se manter equilibrado. Então, quando eu trago essa palavra de equilíbrio, eu penso nisso. Eu penso que o equilíbrio ele não é uma coisa estática. Ele é uma coisa que ele está em movimento e que a gente precisa estar em movimento para poder alcançar Exato. esse equilíbrio, né? E aí, quando a gente para poder analisar essa questão, né, de como que hoje a tecnologia, né, ela está presente na nossa vida, às vezes eu percebo um certo desequilíbrio, né? Por que isso? Porque é, as pessoas elas acabam se voltando muito mais para a tecnologia. Elas acabam utilizando a tecnologia como se fosse uma coisa que é fundamental, né, para o ser humano. E assim, o que é fundamental para o ser humano são as relações sociais, são as relações que a gente estabelece. Nós, seres humanos, né, a gente tem é como se estivesse carimbado na nossa genética. Nós somos seres sociais. A gente quer estar inserido, a gente gosta, a gente quer se sentir pertencente, né? Tanto que, eu não sei se já aconteceu com você, né? Quando a criança, por exemplo, isso é muito mais fácil para a criança, né? Ela consegue ver várias coisas nas nuvens, né? A gente, por exemplo, consegue ver rostos em coisas inanimáveis. Sim. Então, a Meu gente filho, o vê em tempo todo até pedra. hoje. Pois é, a gente vê em pedra, a gente vê em fruta, a gente vê em legumes, né? Rostinho. O que que é isso? Isso não é à toa que isso acontece. Nós fomos programados no nosso gene a reconhecer rostos humanos. Sim. Então, quando a gente se depara com essa questão da tecnologia, né, a gente fica muito mais preso na questão da tecnologia, a gente também se afasta um pouco. Uma outra coisa que me preocupa muito, né, e que me deixa triste, eu me sinto triste quando eu vejo essas situações, às vezes quando eu vejo alguns tipos de post, né, nas redes sociais, e eu sempre paro para poder ver um pouquinho os comentários. E como que as pessoas, elas assim, elas têm uma comunicação violenta naqueles comentários, né? E eu fico me perguntando como que é não ter rosto ali naqueles comentários, porque é como se qualquer um pudesse falar o que quisesse sem essa preocupação de estar falando com um outro ser humano. A gente está falando com um outro ser humano, né? Por mais que esteja passando ali pela máquina, mas quem está lendo, quem colocou aquele post ali, muitas das vezes foi um ser humano, Exato. né? Então, assim, eu percebo essa questão dessa falta de cuidado. Em relação a essa questão do consumismo que você trouxe, né, desse mecanismo que hoje a gente vive numa sociedade capitalista, né, a sociedade do consumo, então a gente precisa sempre estar consumindo até para poder rodar,
essa engrenagem do capitalismo, né? Isso é uma coisa que nos provoca sofrimento, Com porque em certeza. muitos casos as pessoas elas ficam muito preocupadas em como obter determinadas coisas, né? E é muito interessante isso, o filósofo Epiteto, ele vai trazer que, na verdade, quanto mais a gente tem, né, mais isso nos causa sofrimento. Porque foi o que a gente estava falando anteriormente, né? Quanto mais eu tenho, mais eu preciso trabalhar para poder pagar aquilo dali. E não é que eu esteja sendo contra a questão da gente ter que trabalhar. Não Sim, é isso, né? O trabalho ele é importante, porque através do trabalho a gente também vai conseguir ver ali o nosso valor, né? O que, com que a gente certeza. está produzindo, né? Então, não é a questão do trabalho, mas é a questão como que o sistema capitalista coloca essa obrigação do trabalho, né? Tem uma coisa chamada no capitalismo, tem uma coisa chamada mais-valia, né? A mais-valia ela traz o sentido de que uma pessoa que trabalha, por exemplo, numa empresa, de acordo com essa teoria, né, de Karl Marx, dessa ideia de mais-valia, de acordo com ele, uma pessoa levaria 1, 2 dias para poder produzir o salário que ela ganha no final do mês. Tudo que ela trabalha além disso é mais-valia para o patrão. O patrão ele tem um lucro excessivo, né? É uma coisa assim selvagem. Então, essa questão da gente atrelar a ideia de eu tenho que ter as coisas, né? É, teve até uma situação que aconteceu, né, há anos atrás, que foi aquele caso daquela criança, né, João Hélio, que foi é, arrastado Uhum. né, num assalto. Aquilo dali aconteceu por jovens, né? Quando a gente para poder analisar essa situação, às vezes a gente pode julgar esses jovens. A gente pode falar assim, olha, caramba, né? Igual na época, né? São animais, como é que podem fazer isso? Gente, a mídia, a todo momento, ela bombardeia na gente que as coisas são mais importantes do que as pessoas, O tempo né? todo. Então, assim, se para um jovem desse, né, que vive numa comunidade, que é um lugar onde as pessoas, elas já são assim, é, elas se tornam invisíveis, né, para o mercado consumidor. E aí, esse jovem, ele cresce vendo, né, o carro é mais importante, o tênis é mais importante. Se eu tiver o carro, aí sim eu vou ser feliz. Se eu tiver Exato. aquele tênis, aí sim eu vou ser feliz. Gente, é isso. Ele vai achar que o que é mais importante para ele é o objeto. Sim. E aí ele foge desse olhar humanizado, né? É, E é muito e isso que acontece. e eu acho que acaba juntando uma fala sua anterior a essa com essa. Você estava falando de como somos seres que queremos, né, pertencer, somos seres sociáveis. E aí, como a gente está num lugar onde fala que são as coisas que são mais importantes, a pessoa precisa pertencer através das coisas, não mais do social, né? Então, Sim, é esse sim, consumo desenfreado que muitas vezes esconde ali, né, uma carência, uma falta, um vazio. É uma válvula de escape também, muitas vezes, né? sim. E assim, Raíssa, talvez eu possa estar sendo um pouco extrema, né? Trazer a situação do João Hélio. Por que que eu trouxe essa situação? Porque para mim foi uma barbárie, né? Assim, é Sim, muito triste a gente ver, né? O como que aquela criança ela foi tratada como coisa, né? exato. Mas se a gente para poder analisar no nosso dia a dia, como que a gente está se relacionando com as pessoas? Qual é o nosso objetivo em estar se relacionando com as pessoas? Será que a gente está se relacionando com as pessoas por elas? Ou será que a gente está se relacionando porque a gente está querendo alguma coisa por trás daquilo dali que Sim, tem essa questão do capitalismo envolvido? Né? exato. Então, talvez eu possa ser muito extremo em trazer esse exemplo, mas isso acontece na sociedade. É isso que a gente está falando, né? De coisificar o ser humano. A gente está coisificando, né? E é importante a gente identificar isso, que a mudança ela está com a gente, né? A mudança está como que Exato, eu posso exato. é, estar naquele momento, né? Então, se eu paro para poder
primeiro praticar essa questão do não julgamento, né? Hoje a gente tá, tudo a gente julga, né? Isso é até uma Oh, coisa que eu pratico bastante com as pessoas que eu, né, que eu tenho o prazer de acompanhar, né? A primeira coisa é a gente parar de praticar o julgamento com o outro. Eu tô sem, a gente tem a tendência sempre a exercer o que a gente chama dentro da terapia cognitivo-comportamental, que é a leitura mental. É como se a todo momento eu tivesse, olha que interessante, é como se a todo momento eu tivesse o poder, né, eu tivesse uma bola de cristal para saber o que a pessoa está pensando, né? E aí, com isso, eu acabo julgando. Não, ela deve sim, estar fazendo isso de propósito. Eu tenho certeza que é de propósito. E assim, às vezes, nossa, gente, tem milhões de motivos, com talvez. certeza. Pode ser de propósito? Pode. Eu não estou nem falando que não pode. Mas tem outras milhões de possibilidades, né? Com certeza, Então, com certeza. E, Simone, já emendando também, a gente está falando aqui das coisas, mas hoje, para ser uma pessoa de valor, né, na sociedade, você precisa ostentar, você precisa ter bens materiais e tudo isso que a gente está falando aqui até agora. Mas eu queria saber, para Simone, o que que é de verdade uma pessoa de valor? nossa, essa pergunta é profunda, hein? Uma pessoa de valor, né? Para mim, uma pessoa de valor é uma pessoa que te acolhe, é uma pessoa que empresta, né, o ouvido dela para poder te ouvir, é uma pessoa que tem paciência na hora que está com você, né? Ela está prestando atenção em você, né? Você está prestando atenção nela. Ela está Uma pessoa presente, né? está presente naquele momento, na relação, na potência que naquele momento tem a relação, né? Sim. Porque nesse momento a gente encontra a nossa utilidade, a gente encontra como que a gente pode ser necessária, né? Ontem eu estava até refletindo sobre isso, eu tenho estudado, né, um novo material, e ontem eu estava refletindo sobre isso, né? Eu estava pensando assim, gente, aonde que eu sou necessária, né? Aonde que eu sou insubstituível, né? E aí eu parei para poder refletir e comecei a pensar bastante sobre isso, porque isso vai trazer para a gente, tem um teórico, né, Viktor Frankl, né, ele é até o criador da logoterapia, né, ele vai trazer para a gente que às vezes existe ali um vazio, a pessoa sente um vazio existencial, né? Que muitas vezes a pessoa ela vai entender aquilo dali como uma forma de estar doente. Então ela vai tratar aquele vazio existencial como se ela tivesse com uma depressão, como se ela tivesse desajustada, né? E o Vitor Franco ele vai trazer uma percepção disso para a gente, que é uma percepção assim muito calorosa, porque ele vai falar esse vazio existencial ele é inerente ao ser humano e ele é como se servisse de uma bússola para poder indicar para você o que que de valor está faltando na sua vida, né? Aonde que você pode melhorar? E ele traz essa questão do sentido, né? Qual é o sentido disso que você está passando? Né? E ele fala uma coisa que eu acho muito legal, porque ele fala que o sentido, ele não é algo que pode ser criado. Ele é algo que ele é dado pela vida e a gente vai descobrir, a gente vai Exato. identificar qual é o sentido, né? E acho que a vida Você é quer... sempre essa busca, né? A gente não vai estar preenchido 100%. Isso que você falou me lembra muito um livrinho, não sei se você conhece, A Parte que Falta, que é justamente nem todos os Não, nossos vazios vão ser preenchidos. E é isso que vai fazer a vida se movimentar para você estar sempre indo ali em busca e buscando sentido aqui. Ai, achei aqui, vou continuar ali. Isso é genial, né? Porque a gente acha que não, tem que preencher tudo para se sentir completo. Não, sim, sim, sim. E essa questão dos valores, né? Essa questão do que tem valor
né? É justamente essa ideia, voltando a esse raciocínio que eu estava falando, né, de que eu fiquei refletindo sobre isso ontem, eu falei assim, porque eu já te contei que eu tenho um filho que saiu de casa, Já. né? Ele foi fazer, desculpa, faculdade em outro lugar, ele saiu de casa, né? Já está lá trilhando o caminho dele. Isso é muito bom, porque é um sinônimo, assim, fico feliz, porque, né, me parece que eu fiz um bom trabalho, no entanto, eu fico triste, porque é isso, né? A gente, às vezes, na nossa vida, a gente passa por pequenos lutos, né? Sim. O luto, ele nem sempre é uma questão da gente perder alguém querido porque a pessoa morreu. Esse é um luto, né? É um luto que hoje eu estou aprendendo que esse luto, ele, às vezes, não tem como sumir, às vezes vai acompanhar a gente pro resto da vida, Sim. né? Mas tem como a gente é, aliviar um pouco essa pressão, né, essa dor. Então, a gente vai buscando esse equilíbrio, né? E aí, quando meu filho saiu, eu me senti, falei, caramba, e agora? Qual que é a minha função? Né? Porque eu não É tenho mais identificação com aquela os função. papéis, né? Eu sou a mãe. É, pois é, e aí, assim, os papéis mudam, né? O papel continua o mesmo, mas a função do papel muda, Exato. né? Antes eu tinha que ficar muito preocupada com o que eles estavam fazendo, como é que eles estavam indo na escola, com o bem-estar deles, né? Tá comendo, tá tomando banho, tá dormindo direito. Hoje, na verdade, eu sou necessária hoje para eles, porque eu quero ser um porto seguro para eles. Eu quero que quando aconteça alguma coisa, eles saibam aonde buscar segurança, né? No mesmo sentido, às vezes eu fico pensando sobre o meu trabalho, né? Às vezes eu tô lá trabalhando e eu penso assim, mas isso daqui que eu faço, vários outros psicólogos também fazem. Fazem, de fato fazem. Mas naquele momento, naquele instante que eu tô diante daquela pessoa e que a gente está promovendo um trabalho juntos ali no setting terapêutico, ela é necessária, ela é importante para que eu esteja ali e eu sou necessária naquele Com certeza. momento. Com certeza. E mesmo que Então, outros façam, não vai fazer como você e nem você vai fazer e como nem eles. eu Isso vou é fazer como os incrível, né? outros, É né? único. Exatamente, é isso, é a gente poder ter esse olhar em relação a gente, né, com essa questão do sentido, qual é o sentido que a gente tem, né, qual é o sentido que a gente dá para as coisas, e dessa ideia da gente poder pensar que o outro, ele é sim insubstituível, não naquela função, mas no modo dele ser, ele é Exato, insubstituível, exato. né? Então, para mim, valor, quando eu penso assim, o que que é valoroso para mim, eu penso que é isso, eu penso que são pessoas que trabalham de forma genuína as relações, Sim. que estabelecem riquezas, Na né? essência, né? A riqueza na essência. Então, isso para mim é um valor. Sim. Simone, eu acho que as redes sociais hoje, né, são as que mais contribuem para isso tudo que a gente está falando aqui, do olhar das coisas, de valorizar o material. Se eu abro o meu celular e eu só vejo os influencers em viagens com roupas de marca, com dinheiro, em casas grandes, e aí eu tô ali do outro lado e pensando, poxa, minha vida não tá tão legal assim, aí eu acabo me cobrando e ficando mal e querendo viver aquilo também. Só que é um pensamento extremamente perigoso, né? Porque aquilo é um fragmento da vida da pessoa, muitas vezes nem é É real. manipulado, né? Exatamente, é uma ilusão. E aí, o que que você diria para as pessoas se desprenderem disso, né? Realmente entender que, olha, isso aqui é manipulado, sabe? Não é real, não é verdade. Então vamos viver, vamos voltar para cá, vamos fazer o que eu posso nas minhas condições, né? E É, outra coisa também, você como psicóloga, é legal a gente falar disso. Muitas vezes esses próprios influencers que estão ali demonstrando uma vida incrível e super feliz, não tão felizes, né, estão com uma depressão, estão passando por problemas, e a gente está vendo um boom aí de muitos se suicidando inclusive, então para você ver o que que isso está causando nas pessoas de fato, né.
É porque é um peso muito grande, né, Sim, Raíssa? A gente ter que mostrar uma felicidade a todo momento. A gente. é feliz a todo momento. Pois é. É isso que eu trabalho hoje, né? Poxa, eu sou muito grata pelo trabalho que eu exerço, né? Hoje, com as pessoas que eu acompanho, eu sempre trabalho a ideia não de buscar a felicidade. A felicidade ela vai ser uma consequência, mas a gente não está em busca dela. O que eu trabalho hoje, que eu percebo que tem trazido bastante resultado, e eu tenho ficado muito satisfeita, né? É das pessoas poderem trabalhar a ideia de como que a gente consegue ter qualidade de vida diante do desconforto, né? Porque se a gente para poder olhar a questão do nosso dia, será mesmo que no nosso dia, né, no nosso dia de ontem, por exemplo, que já passou, né? Será que só teve coisas ruins? Só teve coisas puxadas no dia? Ou será que teve algum momento de felicidade? Porque a felicidade, ela é algo que ela é construída todos os dias. Ela não, às vezes eu fico pensando, né? Tem hora que eu fico refletindo, né? Eu fico pensando, gente, até que ponto esses filmes da Disney, né, da forma, lá da década de 90, né, de 90, de 2000, até que ponto esses filmes, eles nos colocam dentro de uma ilusão? Porque é como se a felicidade, e foram felizes para sempre, né? Ela passa, coitada, gente, a Branca de Neve, né? Passa ali por uma situação, né, com a madrasta, né? Tem que fugir corrida de casa, né? E depois, no final, e foram felizes para sempre, né? Isso é uma ilusão. Com A certeza. nossa felicidade tem um livro que eu gosto muito, né, desse livro, Quando Tudo Não É o Bastante. Esse livro ele vai trazer para a gente muito essa ideia de como que eu estou sempre jogando a minha felicidade para frente, Oh, né? Então, assim, a hora que eu passar na faculdade, eu vou ser feliz. Aí você entra na faculdade, gente, é um mundo de coisa, é um estresse, é um monte de matéria que você tem que dar conta. Aí você fala, gente, não estou sendo feliz. Então, não é esse momento aqui que eu estou sendo feliz. mas quando A eu me hora que eu formar, é termino, você. quando eu me formar, eu vou ser. Aí o que que vem depois que você se forma? Você O está mercado de desempregado, trabalho. né? Então, assim, você não está feliz de estar desempregado. Você tem ali uma coisa que você aprendeu, você quer colocar em prática Sim. e você está desempregado. Então, a hora que eu conseguir um emprego, aí sim eu vou ser feliz. Aí você consegue um emprego. Aí você precisa lidar com o chefe, né? Você precisa lidar com as demandas. Às vezes você precisa lidar com críticas que são importantes para a Sim, nossa com evolução, certeza. né? E você fala, não, a hora que eu entrar de férias, eu vou conseguir ter um pouco de felicidade. Simone, talvez por isso as pessoas tenham tanta dificuldade de jogar o olhar para o que é verdadeiramente real e que vai te trazer felicidade. Porque se eu estou jogando a minha felicidade para as conquistas, para a hora que eu chegar em algum lugar e aí sim eu puder ser feliz, ou para algo que eu comprar alguma coisa e aí sim eu puder ser feliz, como que eu vou trabalhar o meu olhar para olhar para o céu e enxergar rostinhos nas nuvens e aquilo me trazer uma felicidade? É complicado, sabe? Ou Pois para é, você estar no momento de um café com os amigos e aquilo te trazer felicidade. Não, porque felicidade é só você conquistar ou você ter, né? pois é. E aí a gente perde a felicidade durante o dia, né? Exato. Eu tenho uma analogia que eu faço com os meus pacientes, né, os clientes, que é muito interessante, né? Eu acho que funciona muito bem. Para a gente poder pensar felicidade, eu preciso pensar, vamos imaginar aqui um tanque, né, com uma torneira que ela fica pingando. E aí debaixo desse tanque tem um balde vazio, né? Se eu deixar essa torneira pingando por 2 dias com esse balde, o que que você acha que vai acontecer, Raíssa? Se eu deixar a torneira, o balde Se a vai torneira transbordar. ficar, o balde ele vai transbordar, né? Porque de gota em gota, aquele balde vai encher e vai Sim, transbordar. Se você ficar muito tempo fora de casa, você pode até ter um prejuízo por causa de uma gota, por sim. causa de gota e gota, porque pode transbordar e pode trazer problema para o seu apartamento, né?
A felicidade, ela é isso. A felicidade, ela é uma torneira aonde todos os dias vão cair gotas de felicidade. O que que hoje foi feliz? Ontem eu tive alguns momentos felizes, né? Ontem, à noite, por exemplo, quando eu cheguei, eu tive várias gotinhas durante o dia, mas para mim a gota que fechou ontem, né? Que eu falei, poxa, caramba, o meu balde ele tá cada vez mais cheinho, né? Foi que eu cheguei em casa e eu recebi um abraço apertado e um beijo apertado do meu filho, É isso. né? Ele, mãe, que bom que você chegou. Vamos assistir um filme juntos, né? Então, assim, isso para mim é a felicidade. Quando Exato. eu vejo alguém, né, e essa pessoa, ela me recebe, né, ela me dá aquele abraço, ela fala, nossa, poxa, que bom encontrar você. Sim, Isso é um momento, isso é uma gota de felicidade. com E o certeza. legal é que, assim como o balde no tanque, quanto mais eu acumulo essas felicidades, essas gotas de felicidades, quando eu paro para poder analisar, eu percebo que eu sou feliz. O tempo Exato, inteiro, não. Não, eu exato. não sou feliz o tempo inteiro. Né? Tem preocupação, tem ansiedade, Sim, né? sim, Enfim, mas eu sou feliz. Né? Então, talvez seja isso que a gente precise trabalhar. exato. Como que eu posso enxergar a felicidade, mas todos os dias? A Sim. E felicidade, ela aí não a é um felicidade também vai resultado, ela é uma transbordar igual o consequência. balde. Exatamente, é isso, né? Então, eu acredito que seja isso, essa forma da gente poder olhar para o nosso presente, né? Para o nosso hoje. Porque senão a gente está sempre passando pelos processos, sempre de forma muito sacrificada, né? Exatamente. E tem um autor, o Bauman, ele já fala dos amores líquidos, né? Que a gente começou falando um pouquinho também das relações líquidas, que hoje está tudo muito voltado para o desejo, um usando o outro. Eu vivo falando aqui também de um poema do Padre Fábio de Mello, que eu acho tão bonitinho, que no final ele fala que realmente vai ficar do seu lado quem entendeu o seu significado, né? Depois da sutilidade, né? Porque não é uma relação ali de troca abusiva, ou um querendo, sabe, puxar algo do outro, mas sem ser real, sem ser da essência. E você já até falou um pouco no início, mas eu ia pedir para você dizer o que seriam conexões reais e verdadeiras para você. Ontem eu estava até conversando com uma pessoa, né? Ela estava me trazendo o quanto que ela está tendo dificuldade em estabelecer relações, né? E aí entra essa questão da relação líquida. A Sim, relação líquida, ela é algo que ela escorre, né? Ela escorre das nossas mãos. Ela é muito frágil, né? É como se fosse algo que uma base. não tem uma base forte, né? Uma base sólida, né? E isso para a gente, enquanto ser humano, isso é muito ruim, Sim, porque é isso, né? A gente não quer o tempo inteiro ficar pisando em ovos, exato. E para qualquer né? relação, não é amorosa, não, qualquer tipo de relação. Exatamente, né? E hoje é, essas relações elas acabam sendo relações que elas são muito frágeis. Eu não posso falar nada. Às vezes eu estou trazendo ali uma percepção, né, que é uma verdade, mas o outro ele está tão assim, ele está tão fechado, ele está tão preso, né, nos pensamentos rígidos que ele não pode ser contrariado. E isso é motivo para a gente poder discordar, né? Às vezes discordar de forma até às vezes com uma comunicação bastante violenta, né? E isso é muito ruim. E aí a gente percebe que não tem essa construção, porque Exato. a amizade, né? A amizade, o amor é uma construção. Se eu sempre fortaleço as minhas amizades, né, os meus relacionamentos com respeito, né, com carinho, com humildade, às vezes de pedir desculpa, né, poxa, não foi Sim, legal aquilo que eu fiz, é, poxa, não foi legal, você me desculpa, né, eu percebi que eu te provoquei um sofrimento, ou talvez te provoquei uma dor, né, então, mas as pessoas, elas estão assim, ah, não, mas eu falei mesmo, e tá tudo bem,
né? Não há essa preocupação em consolidar, em construir, né? Exato. Simone, agora acho que a pergunta que eu mais queria fazer, que a gente já está falando muito aqui desde o início, do quanto o olhar está voltado para o ter, mas o que realmente importa, na minha concepção, é o ser, e na sua também sei que é. E aí, nesse contexto, qual que você acha que é realmente a importância do autoconhecimento e até da espiritualidade? Eu sempre falo isso aqui, gente. Quando eu falo de espiritualidade, eu não estou me referindo à religião, independente da crença que as pessoas tenham, né? Mas se conectar com algo maior mesmo, né? Acreditar que a gente não está aqui a passeio, à toa, que tem uma energia movendo tudo. E acho que é essencial a gente trabalhar e ir para dentro para fortalecer esse ser, né? Raíssa, essa questão do autoconhecimento não é uma coisa assim muito simples, né? Não. E nem Porque, uma coisa que acaba, né, Simone? pois porque assim, muitas das vezes a gente acaba tendo um olhar um pouco, eu não gostaria de usar essa palavra, mas eu vou trazer essa palavra, né? Um pouco violento com a gente. Oh, Então, assim, a gente tende muito mais a ser, por exemplo, compassivo com uma pessoa do que sim, com a gente mesma, sim. né? E o autoconhecimento, ele passa por esse momento da gente poder ser gentil com a gente. Porque por mais que eu não faça uma comunicação violenta com o outro, mas se eu fizer comigo, isso já me coloca muito vulnerável, né? Às vezes até em passar por relações tóxicas, Oh, relações de amizades, acontece né? muito. Então, assim, pois é, se a todo momento eu paro para poder olhar para mim e falar assim, pô, não devia ter falado aquilo. Caramba, cara, como é que você é burra? Por que que você está fazendo isso? Sabe, você não aprende, não sei. Então, assim, esse tipo de comunicação que às vezes a gente tem de forma interna com a gente, coloca a gente numa situação de insegurança, de vulnerabilidade, né? Então, o autoconhecimento, ele é um processo, muitas das vezes é um processo doloroso, né? Aonde eu costumo utilizar uma técnica, não vou te saber, agora eu não vou saber de onde que está vindo essa técnica, né? Mas é uma técnica que eu acho que funciona muito bem. A gente, quando a gente é criança, a gente tem um olhar de que tudo é muito grande, né? E de fato é. A gente é muito pequenininho para poder lidar com aquelas situações. Então, às vezes acontecem coisas na nossa vida, né, enquanto a gente é criança, que a gente para e a gente se envergonha por aquilo dali que a gente passou e por como que a gente passou, né? Às vezes um simples chorar, pô, eu chorava muito, né, cara, Mas sabe, eu é a forma chorava que criança muito. se expressa, né? Criança chora. Pois é a forma que a criança se expressa, só que o ser humano, ele vai trazer essa visão para a visão de adulto. Então ele vai trazer isso, né? Não, eu sou muito frágil, né? Eu preciso a todo momento estar sempre servindo alguém, porque se eu quero que alguém goste de mim, né, eu preciso sempre estar servindo, e aquilo está me trazendo prejuízo, mas eu estou Com ali certeza. sempre em busca de aprovações, né? Então, uma das técnicas que eu gosto de utilizar é uma imagem, né? É a imagem de você adulto, né? É, responsável por você hoje, né? Acolhendo, pegando no colo aquela criança e dizendo para ela que está tudo bem, ela Sim, ter lidado com aquele problema daquela forma sim. e que hoje pode ser diferente, né? Então, o autoconhecimento ele vem de a espiritualidade, né? Quando você traz essa questão da espiritualidade, é, eu eu interpreto isso como fé, né? Sim. A fé, ela não necessariamente ela está ligada a uma religião também. A gente vê muito isso dentro das religiões, né? Essa questão da fé. Mas a fé, ela está ligada naquilo que você acredita. Então, Sim. assim, eu acredito que o ser humano pode ser bom. Eu acredito que eu posso ser melhor. Porque é até interessante isso, Raíssa. Eu não sei se dá tempo da gente falar, tá? A Claro, gente está pode com falar. tempo. Aham.
Porque ainda tem isso, né? Eu linkando esse pensamento com o que você trouxe em relação às redes sociais, há sempre essa questão da comparação, né? Eu estou sempre me comparando com o outro. Exato. Isso é muito, isso é uma ilusão. Sim, Eu nunca vou ter como me comparar com o outro. a gente se compara porque a gente foi ensinado a competir. A partir do momento que que o meu caminho é único, que eu sou único, que o outro também é, cai por terra a comparação, né? Pois é, pois é. E aí, assim, a gente precisa entender que são histórias diferentes, Sim, são pessoas diferentes, são contextos diferentes. A única comparação justa que é possível é me comparar comigo mesma, né? Então, assim, como que eu tô sendo hoje? Eu tô sendo melhor do que o que eu fui ontem, né? Será que eu preciso trabalhar? Porque, assim, tá, se eu não tô satisfeita com quem eu sou, quem eu quero ser? O exato. que que eu preciso fazer? Como que eu preciso começar a agir para ser quem eu quero ser? Exato. Eu acho Porque que isso isso, é possível. sim, eu acho que isso é uma das coisas incríveis que o autoconhecimento traz pra gente, né? De que, ei, eu posso mudar, né? Tudo muda, inclusive eu também posso. Então, não preciso ficar naquele lugar ali para sempre, imóvel, né? Como se eu não tivesse possibilidade mais de nada. Sim, sim. Então, é isso, né? É um processo complexo. Não é um processo simples, né? Eu costumo até brincar com os meus pacientes, né? Eu falo, olha, porque eu também sou paciente, né? Eu também faço a minha Sim. terapia, né? Já há 14 anos que é o momento que eu tenho, assim, é o meu momento de lazer. Eu vejo ali na terapia que é o meu momento que, caramba, cara, aqui eu posso respirar. E a terapia, Raíssa, pelo menos para mim, né, o meu entendimento, né, a terapia, ela é um lugar que não é todo mundo que consegue estar em terapia. Hum. Então, às vezes, né, me passa pela cabeça, estar em terapia é um sinônimo de fraqueza ou é um sinônimo de força? E eu chego à conclusão que é um sinônimo de força, porque é muito difícil você se olhar, você trabalhar essa questão né, dessa compassividade com você, Tem que ter né? muita Às coragem. vezes tem que ter muita coragem. Então, é isso, né? Eu percebo que às vezes tem pessoas que não conseguem ter essa coragem de se olhar, né? E acaba assim, não dá continuidade ao processo, mas é doloroso. O processo, ele é doloroso. Mas quando a gente começa a perceber que a gente está aumentando a nossa qualidade de vida, que a gente está conseguindo passar por aquelas mesmas situações aversivas, mas com um pouco mais de leveza, a gente percebe Exato. que isso é força. A nossa força, ela está em sermos resilientes, Como a gente vai né? lidar com aquilo, né? Exatamente. Simone, eu acredito muito que para a gente começar a construir uma sociedade mais consciente, faz necessário a gente reforçar mesmo quais são os verdadeiros valores de um ser humano, né? O nome já diz ser mais humano. E o que você acredita, né? Quais são os seus valores para Os Simone? meus valores. Vamos lá, Raíssa. Eu adorava falar É, disso no projeto. Pois é, você me perguntando isso, agora você me remeteu uma memória de quando eu estava na faculdade, lá no primeiro período, né? Na faculdade de psicologia. Eu lembro que eu passei por uma dinâmica de grupo em que a professora, ela dava uma folha e ela falava assim com a gente: façam uma linha no meio da folha e em uma parte vocês coloquem as suas qualidades e na outra parte o seu defeito. Aquele exercício me deixou bem triste, porque a parte da qualidade, não coloquei não Nossa, a gente já enxerguei conversou uma, sobre isso, né? eu não enxerguei uma qualidade, né? E na parte do defeito, caramba, eu tive que virar a folha para poder continuar fazendo lá a parte dos defeitos, né? Então, quando você me pergunta hoje quais são os meus valores, isso já foi assim bastante refletido, né? E hoje eu posso trazer com segurança quais são.
os valores da Simone, né? Um valor que para mim é muito forte, que tem até um testezinho que a gente faz, que é o teste de força, né? Tem na internet, você consegue fazer ele pela internet, né? E é muito legal, porque todas as vezes que eu faço esse teste, ele ficou, travou aí a tela ou não? É porque Não, apareceu uma mensagem aqui para mim. Todas as vezes que eu faço esse teste, vem assim, esse teste ele é dividido, né? Os 5 primeiros que aparecem no topo são as suas características de força, né, de valor para você. E os 5 últimos, porque são 20, eu acho, é o que você pode trabalhar para poder melhorar, sim, né? E é muito interessante que todas as vezes que eu faço esse teste, sempre dá, muda um pouquinho a ordem entre os 5, mas sempre dá sim, quase a mesma coisa. Então, para mim, essa questão da injustiça, né, eu não gosto de ver injustiça. Quando eu percebo que eu acabo provocando, né, que eu acabo agindo de forma injusta, e quando eu percebo que essa percepção ela está equivocada, isso me faz me sentir triste. Então, eu chego, eu pratico também aquilo que eu acho, né, que é um valor, que é o respeito. Então, eu sou respeitosa com a pessoa, eu vou chegar, eu vou praticar a humildade com ela, né, que é uma outra forma também de valor, e eu vou chegar e eu vou, né, eu vou pedir desculpa. A família, para mim, né, essa, essa unidade, né, esse amor dentro da família, né, que é construído, porque sim. são pessoas diferentes que estão ali compostas, né, naquela família, e é construído. Isso para mim também é um valor muito grande, né? Às vezes, assim, tem pessoas que são da família e que às vezes a gente não consegue desenvolver uma relação, mas a gente pode construir, porque a família, ela também é um amigo muito querido que vai fazer parte da nossa família, né? Então, Exato. isso para mim é um valor. A família que a gente É, escolhe, né? Como o pessoal fala. Pois é, a família que a gente escolhe, né? A gratidão, para mim, é um valor, né? Eu sempre pratico durante os meus dias a gratidão. Então, eu sempre agradeço. E é uma coisa assim, às vezes o meu dia foi cansativo, foi difícil, né? Mas eu chego e eu falo, poxa, obrigada, meu Deus, por eu estar conseguindo passar por isso daqui e por eu poder estar aprendendo com isso, né? Então, são alguns valores que eu trago. Essa questão da mentira, né? Eu tenho muita facilidade, em falar a verdade. Então, isso eu acho também que é um valor meu e que me ajuda, inclusive, no meu trabalho, né? Me ajuda com os meus filhos, me ajuda nas minhas relações, porque eu sou sempre muito verdadeira naquilo que eu falo, mas quando eu falo verdadeira, eu não digo grossa, né? Eu Aham. não digo o verdadeiro que eu falo é que, assim, eu tenho uma habilidade, talvez até por essa questão do meu valor, né? Como a verdade, para mim, ela é uma coisa que é importante, e às vezes eu arco com essas consequências, né? Mas tá tudo bem, porque para mim o mais importante é falar a verdade. Exato. É, eu acho que isso também é um valor, porque as pessoas, eu consigo perceber, né, que no meu ciclo, eu consigo construir essas relações pautadas numa verdade, e isso traz para a gente essa leveza da gente poder ser aquilo que a gente é, né? Exato. Então, tem até um livro muito interessante, né, que é A Síndrome do Impostor. Não sei se você conhece, da Bere Brown. Sim. Eu acho que é esse o nome dela, né? Que é isso, quando a gente acaba fugindo, e aí eu estou linkando o livro com uma reflexão, né? Mas quando a gente foge dos nossos valores, porque os nossos valores, Raiz, essa pergunta que você faz, ela é muito profunda, né? Os nossos valores, eles vão nos guiar, eles O também tempo vão nos todo. trazer sentido para nossa vida, Sim. né? É uma Então, bússola. Por onde é se uma guiar se você bússola. não sabe quais são os seus valores? E eu achei tão bonito quando você falou assim.
a ser verdadeira, mesmo que isso me gere um desconforto, eu vou arcar. Por quê? Porque tá pulsando muito de verdade em você aquilo, né. Não é uma coisa assim: "Ah, é meu valor, mas se ficou difícil ser aquilo, eu deixo de ser". Não, sou eu aquilo, né, muito legal. É, então, para mim, os valores é isso, né? É essa forma que a gente vai encontrar a nossa força, é o que Exato. vai guiar a gente, e é o que vai dar Sim. sentido para nossa Tem vida. Você deve conhecer a professora Lucilena Galvão, ela fala muito sobre isso, né. Ela é uma filósofa da Nova Acrópole, eu sou suspeita, que eu gosto muito do trabalho dela, e ela vive comentando que os valores são justamente o que está dentro, mas também o que está ali fora dando sentido para a gente se guiar, isso é muito bonito, né. Eh, Isso é muito bonito, porque isso tira a gente de um padrão aonde a gente encontra muito essa questão da fatalidade, né? Tá tudo uhum, dado. Não, não, tudo bem, tem algumas coisas que estão sim dadas, mas o que que dá para a gente poder fazer para a gente poder modificar? E os valores, ele traz para a gente essa sensação de potência, né? Cara, não, é isso que eu acho que é certo, né? Isso é que me traz um quentinho faz no sentido coração, também, né. né? Faz sentido. Então, é a gente poder parar para poder refletir um pouquinho sobre a gente, né? E refletir um pouquinho. Eu sei que a gente está acabando com o nosso horário, né, Raíssa? Não, não estamos Falou um não. pouquinho. Aqui não tem Não limite estamos de não, horário, a gente né? pode conversar até Tá amanhã. bem. Então, tá bem. É, e aí, assim, é importante a gente parar para poder pensar sobre isso, até para a gente poder parar para poder refletir sobre quais são as relações que eu realmente estou construindo, né? Quem que eu quero ter? Porque às vezes a gente vê nas redes sociais, né, 300 amigos, né, é, tantos amigos. Será que realmente todos que estão ali são seus amigos? Né? Será que se você precisar, né? Porque os amigos, eles não são apenas nos momentos de felicidade, Com né? E eu acho certeza. que isso precisa ser dito principalmente para os adolescentes, né? Às vezes o adolescente, ele se coloca numa condição de estar num ciclo de amizade que é um ciclo tóxico, que é um ciclo que vai trazer ali certo sofrimento para ele, né? Mas ele se coloca naquela condição de estar ali para poder se sentir pertencente Pra ter e aprovação. para ter aprovação. E uma coisa que eu amo trabalhar, e é tão legal quando eu vejo que isso é alcançado, eu trabalho muito o resgate da amizade da pessoa com ela mesma, Sim, né? Eu trabalho muito essa ideia de, tá, mas como é que a gente está sendo nossa amiga? Porque se eu não aguento ficar comigo o tempo inteiro, por que que eu acho que o outro vai querer ficar comigo o tempo inteiro? Como exato. que eu tô me tratando, Ai, Simone, recentemente eu né? até fiz um episódio aqui falando exatamente sobre isso, que não são coisas tão distantes assim não. Eu preciso ficar bem comigo, sozinha comigo, saber ser minha companhia, para também colocar isso do lado de fora, né. Exatamente. E aqui a gente tem uma diferenciação do que é solidão Sim. para o que é solitude, Uhum. né? A solidão, às vezes, é isso. É você estar no meio de um monte de gente e estar se sentindo sozinha. Sim. A solitude é você, às vezes, estar sozinha, mas estar curtindo pra caramba aquele momento, Plena de sabe? tudo. Tá, você tá assim, poxa, caramba, não podia estar em lugar melhor do que aqui agora comigo, né? Deitada no sofá, debaixo de uma Exato. coberta, assistindo um filme comigo. Então, assim, é isso, né? Como que a gente está se tratando, né? Qual é o valor que a Sim, gente está se dando, né? sim. E eu não podia deixar de trazer essa frase do livro Pequeno Príncipe, que é o diálogo lindo que eu amo do príncipe com a raposa, que ele fala, né, que só se vê bem com os olhos do coração, que o essencial é invisível aos olhos. Acho que é tudo do que a gente conversou aqui um pouquinho, mas sabe que agora essa ideia me levou também um pouco para a autoestima. E quando você vira para mim e fala que lá no seu primeiro exercício da faculdade você não conseguiu colocar uma qualidade sua,
Eu falo assim: "Gente, não é possível, né". E eu sei que o amor próprio é uma coisa que a gente trabalha para o resto da vida também, assim como o autoconhecimento. Eu acredito muito que a autoestima também está muito mais no lugar do ser, do que do fazer, do que do ter. Tem até um psicólogo que eu gosto muito, não sei se você conhece, é o Michael Hall. Ele fala pra gente separar o ser do fazer, né. Você já vale, você já é valioso por ser humano, por ter nascido, por estar aqui. E aí você vai conquistando as outras coisas que também está muito mais no campo da confiança, talvez, né, da autoconfiança. Mas, Simone, essa não era uma pergunta que estava aqui, mas eu queria que agora, hoje, você já formada, já nos atendimentos, bem distante daquela Simone que estava lá no primeiro dia lá de aula, quais são as suas qualidades, por favor? Que delícia! Olha, hoje eu tenho uma lista de qualidades, né? Graças Hoje a eu Deus. consigo ver essa lista de qualidades. Então, assim, eu sou muito amiga, né? Tenho poucos amigos, tá? Porque a amizade, para mim, ela é uma coisa que é isso, né? Ela é construída. Sim, Então, sou amiga, né? E tenho amigos. Então, eu me lembro de uma grande amiga que eu tenho, né? Que teve uma vez que meu marido estava internado, né? Ele pegou Covid, ele ficou internado. Eu fico até um pouco emocionada quando eu lembro disso, porque me traz um é. quentinho tão grande assim no coração, que ela me ligou e ficamos nós duas chorando pelo telefone, né? Isso é muito Então, bonito assim, mesmo. é, é, caramba, aquilo dali para mim, esse movimento, ele é de uma riqueza, sabe? Eu fico até assim, eu fico É até um pouco é porque arrepiada, é porque porque é um transcende, né, Simone, transcende, é o amor. transcende, transcende, é o amor, né? Nossa, eu me senti assim tão acolhida, sabe? Então, e eu também procuro, né? Do mesmo jeito que eu gostei de receber isso, eu Sim, também faço isso, é né? reciprocidade, Então, né. pois é, então isso é uma qualidade, né? Ser amiga, então eu acho que é uma qualidade. Uma outra qualidade, eu sou muito responsável, né? Isso há um tempo atrás nem sempre foi foi uma qualidade, porque isso acaba trazendo para a gente muito pensamento crítico, né? Sim, Muitas vezes muita comunicação violenta com a gente mesmo, sim. mas hoje eu consigo ver a responsabilidade, né, como algo que pode ser um pouco mais leve, né? Mas faz parte de mim, é uma qualidade, né? Essa questão do ser verdadeiro, então, assim, isso também é uma qualidade, né? Mais o que de qualidade que eu posso trazer? A empatia, né? Eu consigo, para mim, não é um esforço essa questão da empatia, É né? natural, né. É natural essa qualidade. É, mais o que de qualidade? Gostar Nossa, hoje, na hora que eu estava me arrumando para poder vir, né, eu falei, cara, que legal que eu vou participar de uma conversa dessa com a Raíssa, né? Poxa, Poxa. caramba, que momento único, né? Que momento gostoso. E aí, assim, eu acho que a gente poder olhar pro essencial, né? Olhar para a essência, olhar para isso, eu acho que isso é também uma qualidade, né? A forma como eu cuido das pessoas que estão ao meu redor, né? Sempre querendo assim realmente ajudar, né? Sim, Os familiares, os amigos, isso para mim é uma qualidade, uma coisa que eu tinha muito, né? E que hoje eu consigo perceber que também se tornou uma qualidade é a questão da inveja, né? Antes eu sempre falava assim, poxa, mas a pessoa ela é melhor do que eu, ela faz as coisas melhor do que eu. Caramba, eu tinha que ser igual a pessoa, né? E hoje eu percebo que, caramba, gente, eu trabalhei isso. E esse sentimento é uma coisa que não me acompanha. Então, eu acho que isso é sim. uma qualidade,
Tem, né? tem uma É, frase muito legal, Simone, que eu lembrei aqui do que você falou agora, que diz assim: se você está tentando o tempo todo ser igual a todo mundo, quem vai ser igual a você? Isso é muito bom, né? é, é isso. A gente tem, né, pelo menos assim, duas formas, né, de forma filosófica, né? Eu vou trazer dois exemplos de filósofos que trazem essa questão do amor, mas que eu encaro isso como felicidade também, tá? Então, para mim, né, para Simone, é como se fosse lá igual, se encaixaria na felicidade. Para Aristóteles, né, para Platão, por exemplo, o amor ele é algo que ele tem que ser sempre alcançado. Eu sempre amo muito aquilo que eu não tenho, né? Então, assim, poxa, eu quero muito. Inclusive, tem até uma fala, né? Amor platônico, né? Que é um amor que é sempre daquilo que não está no meu alcance. Porque na hora que eu consigo aquilo, para teoria de Platão, né, é como se o amor ele já fosse alcançado, então eu não preciso mais me preocupar com isso. Já o Aristóteles, ele vai trazer uma concepção de amor, né, e que eu encaro isso também como felicidade, porque eu acho que está interligado, que eu pratico na minha vida. E isso talvez tenha me ajudado a trabalhar melhor essa questão da inveja, essa emoção da inveja, né? Porque o Aristóteles ele fala é muito mais sadio para você, é muito mais alcançável, muito mais palpável quando você ama não aquilo que você não tem, mas quando você ama aquilo que você já tem, aquilo que é seu, né? Então assim, a minha família, por exemplo, é a minha família, é uma bagunça, né? Às vezes a gente, nossa senhora, é uma bagunça. Toda família tem problema, né? Não é aquele comercial de margarina de antigamente, né? Todo mundo sentando à mesa feliz o tempo inteiro. Não, mas é a minha família, Exato. sabe? É o que eu tenho, entende? E quando eu percebo, né? É até muito engraçado. Eu ganhei um telefone. Ai, meu Deus, hoje eu gosto do telefone, mas eu ganhei um telefone do meu marido, só que o meu telefone estava funcionando e eu sou muito apegada às minhas coisas, não no sentido de ser, é, no sentido de transformá-las enquanto, né, uma afetividade grande. É claro que tem objetos que eu tenho uma afetividade muito grande, né? Igual eu tenho um baú do tesouro, aqui em casa eu tenho um baú do tesouro. Que nesse baú do tesouro estão as cartas que eu recebia do meu pai, que hoje já não está mais aqui com a gente, né? Tem as cartas que eu recebo da minha sogra. Então, de vez em quando, ela me manda cartinha, É gente. muito lindo. Eu guardo, eu guardo, sabe, as cartas que eu recebo. Algumas cartinhas que eu já recebi, né, dos meus filhos, agora depois de grandes, né? Eu guardo ali. Então, assim, quando eu paro para poder pensar, né, poxa, se a minha casa pega fogo, o que que para mim é essencial, né, além de tirar minha família, né? Para mim, hoje, o essencial é resgatar aquele baú, sabe? Nada dentro da casa para mim tá bom, né? Vai ficar e tal. Isso daqui tudo eu consigo depois outro. Agora, o tesouro, né? É isso. Tesouro é essa afetividade, né? E isso eu já tenho. Olha que Exato. legal, isso eu tenho. É o valor afetivo, é o que realmente é essencial. Eu também tenho uma caixinha aqui só de cartas, Simone. Você falou, fiquei rindo, porque eu também tenho. E é muito gostoso, sabe? Você poder. Gente, olha que magnífico isso, né? Sim. As pessoas pararem para dedicar um tempo pensando em você, escrevendo aquela carta, né? É muito Isso você legal não compra isso. em lugar nenhum, né? Até voltando a Não falar um pouco da encontra. espiritualidade, as coisas vai ficar tudo aí, né? Tudo Vai passageiro. Um dia a ficar. gente não vai estar mais aqui, o que que a gente vai levar? Então, justamente essas.
misturas de coisas tão incríveis que as pessoas deixaram na gente, que a gente espera ter deixado também nelas, né. Exatamente, exatamente. E isso é uma coisa bem interessante, né, Raíssa? Isso que você está trazendo, né? Porque o que que realmente fica como herança? Exato. Acho que é uma boa reflexão para a gente poder pensar, né? Sim. Porque, assim, os bens materiais, às vezes, que a gente batalha, né, a vida toda para poder conseguir, no final das contas, a gente acaba percebendo que a verdadeira riqueza não foi construída, Exatamente. né? Que fiquem as E o que que a gente... histórias, né, os momentos. Pois é, pois é, eu tive agora uma perda, né? Agora que eu falo já há quase 3 anos, né? 2 anos ou 3 anos. Eu sempre me confundo com a data, porque foi na época da pandemia, Uhum. então eu fiquei muito perdida nesse Todo período da mundo. pandemia. Mas, assim, a riqueza, a herança que eu trago do meu pai comigo é justamente, nossa, olha que lindo, né? É justamente esse olhar humanizado para o outro. Isso. É a herança que ele deixou para mim. É a forma como ele olhava para mim, como ele me fazia eu me sentir com o olhar dele, E que com né? certeza você Gente, também passa para os outros, né. pois é, você, caramba, quer uma herança mais, quer uma riqueza maior do que essa, E aí a gente vê que né? as pessoas Porque, não morrem, né, que ele tá vivendo aí em você. pois é, pois é. Hoje para mim está sendo um pouquinho mais fácil falar sobre isso, né? Porque estou num processo de Sim, prestar atenção nisso, né? Muitas das vezes a gente percebe que a gente tentar fugir de uma situação não tira aquela situação dali, né? Às às vezes eu vezes fico até pensando até potencializa, né. potencializa, porque às vezes a gente quer fechar os olhos, né? Ou a vida leva a gente para um caminho que a gente acaba não conseguindo parar para poder perceber, e é como se a gente estivesse dentro de uma sala escura, cheia de móveis, né? Se eu tiver numa sala escura, cheia de móveis e não conhecer esses móveis, não conhecer a posição, eu com certeza vou me machucar, porque eu vou passar pela sala me debatendo. Exato. Mas quando eu paro para poder olhar, quando eu paro para poder observar, quando eu conheço aquilo dali, mesmo que a sala esteja vazia, eu vou conseguir transitar melhor pela sala, né? Sim, E hoje é isso que eu estou fazendo, né? Quando eu trago que essa ideia do sentimento de luto, né? Ele é um sentimento que ele, na verdade, não acaba por um motivo muito forte. É muito amor envolvido, sim. E amor não acaba né? Pois é, não é porque a pessoa não está aqui que eu vou deixar de amar. Eu vou continuar amando. Então, de vez em não. quando, eu vou lembrar dessa pessoa, né? E é isso. Eu acho que é isso. A riqueza que a gente pode deixar, né, para o outro é, de fato, essa sensação, né? Essa sensação de ser insubstituível. Eu Né? acho que tudo que você falou aí fechou muito bem aqui a nossa conversa, né, o que que é de fato essencial, o que que de fato tem valor, o que que a gente quer carregar daqui. Eu vou me repetir, mas eu estou muito feliz que você topou. Eu te admiro muito, eu te acho uma pessoa incrível. As nossas trocas foram sempre muito significativas para mim, de verdade, e eu tenho certeza que essa vai ser mais uma que não foi só para mim e que outros vão poder ter acesso. Mais uma vez, muito obrigada e eu desejo todo o sucesso do mundo para você, Simone. Obrigada, Raíssa. Eu é que agradeço pelo convite. Uma delícia estar aqui com você, né? Para mim esse momento ele, né, volta também, vou ser um pouquinho mais repetitiva, mas assim, caramba, esse momento para mim realmente está sendo um momento assim que hoje é uma gota, né? Sim, Lá no meu baldinho de felicidade é uma gotinha que está caindo lá, né? Em estar aqui com você, né? Eu também te admiro muito. Eu sei que você está num processo, né, de formação aí da psicologia. Eu tenho certeza
que tem tudo a ver com você. Você já tem esse dom com você, né? E é isso, só agradecer mesmo. Muito obrigada pelo acolhimento, né? Pelo carinho. Obrigada, obrigada mesmo. E para vocês que ficaram até agora com a gente, muito obrigada também. E eu espero vocês todos no próximo. Um beijo, tchau, tchau.